20 anos de um grande trauma de ver um herói matando crianças num grande filme de Hollywood. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E nessa semana eu volto aqui a falar sobre Star Wars, apesar do May the 4th ainda estar longe, ainda estamos nos últimos dias do mês de abril, mas vamos ter um relançamento nos cinemas, coincidindo aí com o aniversário de 20 anos, então eu vou falar sobre Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, filme de 2005, dirigido mais uma vez pelo George Lucas. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, A Vingança do Sith, pessoal, episódio 3, esse daí é um filme muito importante para mim, é um daqueles filmes que coincide, né, com o Lucas, criança, que ainda estava na quarta série, aprendendo sobre os bastidores de filme, criando aquela cultura de antecipação, de entrar na internet para ver trailer, entrar na internet para procurar foto, imagem. Grande hype, muita expectativa, foi minha primeira pré-estreia Star Wars Episódio 3, tipo um dia antes só da estreia oficial, que foi em maio de 2005, mas eu estava muito animado, não vi a hora de assistir esse filme, eu já tinha assistido o Ataque dos Clones no cinema, além de ter visto e revisto a trilogia original, episódio 1 e 2, incontáveis vezes no VHS em casa. Então, era um filme muito aguardado por mim e por vários outros fãs ao redor do mundo, né? E o processo do episódio 3 é basicamente o mesmo que o George Lucas tinha feito com o episódio 1 e 2, né? Ele escreveu a história dos três filmes na metade dos anos 90 e ele começava a desenvolver o roteiro de cada filme individual assim que um chegava no cinema, né? Então, quando o Ataque dos Clones estreou em 2002, o George Lucas já começa a pensar no roteiro do episódio 3 e em como ele iria fechar a ponte entre a trilogia Prelúdio, sobre a origem do Darth Vader, e a trilogia clássica com Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher, onde a gente já tinha o Darth Vader como vilão estabelecido, o Império e a Aliança Rebelde. Então, é um filme de ponte, é um filme para encerrar uma trilogia e fazer o preparo para outra. O George Lucas desenvolve várias ideias, ele conta que a passagem para o lado negro do Anakin Skywalker foi o ponto mais delicado, que ele chegou a escrever e reescrever isso diversas vezes, ele chegou a mudar o arco com refilmagens, né? O processo de filmagens do Star Wars Episódio 3 acontece na Austrália, mais uma vez em Sydney, de junho até setembro de 2003, com um período de refilmagens ambientado de agosto de 2004 até janeiro de 2005. Então era um tipo de processo onde o George Lucas fazia uma coisa, pensava em outra e aí chamava o elenco para fazer. E como o George Lucas já estava de cabeça no cinema digital, tanto na captação, eu falei no meu vídeo do episódio 2, como aquele filme foi muito importante para o desenvolvimento de câmeras digitais de exibição e captação no formato, que no episódio 3 já é um grande salto tecnológico, inclusive na forma como ele usa os efeitos visuais para criar personagens digitais, cenários totalmente virtuais, como os planetas de Mustafar e Coruscant. Então, quando você pega para olhar o episódio 3 depois do episódio 1, o salto é gigantesco, né? Apesar de eu sempre preferir o visual da película, o episódio 1, ironicamente, envelheceu um pouco mais pela integração dos elementos live action com os elementos digitais. Quando você capta no digital tudo, como é o caso do episódio 3, já uns saltos à frente do 2, é maravilhoso, sabe? Eu acho que a integração é muito melhor e vale apontar também, né, que ele traz todo o elenco de volta do episódio 2. O Hayden Christensen sofreu muitas críticas, né, por conta da performance bem limitada dele como Anakin. Eu já acho que ele tá melhor nesse terceiro filme, eu acho que ele consegue trabalhar um pouco melhor esse lado dark do Anakin, e também pelo fato de que o George Lucas teve uma ajudinha do coach de diálogo que o Francis Ford Coppola usou na trilogia do Poderoso Chefão. Bom, tem muitas curiosidades e fatos que daria pra falar sobre A Vingança do Sith, pessoal, mas resultado, né, o filme chegou nos cinemas em maio de 2005 com a promessa de ser o mais sombrio, de finalmente entregar o que todos os fãs queriam ver, a transformação do Anakin em Darth Vader. O resultado, pra mim, né, eu gostava muito desse filme quando eu era criança, e a gente vai crescendo, a gente vai vendo os filmes com outros olhos, de outra forma, e quando eu vejo agora o episódio 3, 20 anos depois, no cinema ainda, ele permanece maravilhoso. Pra mim é um dos melhores filmes da saga Star Wars e é a progressão natural do episódio 1 e do episódio 2. Você vai de um ponto, vai melhorando e chega num nível absolutamente impecável, que é A Vingança do Sith, na minha opinião.
A história do filme se passa 3 anos após o início das Guerras Clônicas, onde Anakin Skywalker, vivido por Hayden Christensen, realiza missões com seu mestre Obi-Wan Kenobi, vivido por Ewan McGregor, para liberar a galáxia. Mas quando o medo de perder sua amada Padmé, vivida por Natalie Portman, o aproxima do misterioso chanceler Palpatine, vivido por Ian McDiarmid, ele embarca em sua transformação em Darth Vader e no lado sombrio da Força. Sim, eu acho que quando a gente pensa em um filme tendo uma passagem dark, entrando num capítulo sombrio, esse é o exemplo que eu consigo mais associar. Muito mais a Vingança do Sith do que o Império Contra-Ataca, por exemplo, né? O Império Contra-Ataca, que é um filme que eu ainda vou falar aqui no canal, né? Eu ainda preciso encerrar a saga Star Wars. Ele tem, sim, a sua virada dark, ele é um filme onde os vilões ganham, mas o A Vingança do Sith, ele é particularmente mais doloroso porque a gente está acompanhando um arco de história de um personagem que começa bem, que começa como um herói relutante, e ele vai fazendo coisas terríveis ao longo da história, até ele se transformar no grande vilão da saga inteira, né? É uma grande tragédia, e o termo Space Opera, que o George Lucas sempre usou para se tratar de Star Wars, Guerra nas Estrelas, não ganha melhor denominação e aplicação do que na Vingança do Sith. Eu acho que ele é toda essa concretização, essa escalada, essa queda do herói que é tão dramática e triste de ver. A gente, né, começa num ponto tão alto, do Anakin e do Obi-Wan fazendo aquele buddy cop perfeito, quando eles estão numa missão de resgate no meio de uma espetacular sequência digital de naves da República contra a Federação, num dos planos mais ousados que o George Lucas já fez, na minha opinião, sabe? Ele começa num longo plano sequência com as duas navezinhas passando pela batalha até a gente acompanhar o que precisa acontecer, o foco da missão, e vale dizer, né, que os efeitos visuais desse filme aqui, mesmo sendo de 20 anos atrás, são melhores do que a maioria das coisas que a gente vê nos dias de hoje, justamente pelo cuidado que a Industrial Light and Magic tinha com esses filmes, com o uso de miniaturas, com a visão do George Lucas. O cara é um visionário, não tem o que fazer, né? Ele é um mago de tecnologia, e eu acho que ele melhora muito as cenas de ação e o desenvolvimento desses personagens, né? Essa relação de irmão mais velho, quase de pai, que o Obi-Wan tem com o Anakin, é muito funcional, é carismático. Eu acho que tanto Christensen quanto o Ian McGregor vendem muito bem essas cenas, tem um humor ali que não é tão escrachado, que não é exagerado como era com o caso de Jar Jar Binks no episódio 1. Então é um ótimo primeiro ato, estabelece esse vilão secundário muito bom com o General Grievous, que seria dublado pelo Gary Oldman, mas acabou sendo dublado pelo editor de som do filme, o Matthew Wood. Ei, se o cara tá fazendo um bom trabalho, por que não, né? Inclusive, né, quem assistiu o desenho Clone Wars, o Clone Wars bom, tal, do Tartakovsky, deve reconhecer aquele vilão lá, é muito bom, um dos personagens mais irados que Star Wars já teve. Ele faz um bom antagonista aqui, tem uma boa luta com o Obi-Wan também, mas tudo isso para dizer que o primeiro ato seta muito bem um filme de guerra, um filme onde as coisas estão acontecendo o tempo inteiro, os personagens estão indo pra lá e pra cá, indo em batalhas diferentes, como Yoda no planeta dos Wookiees, em Kashyyyk. Então você tem esse senso, esse panorama gigantesco de um filme de guerra, onde as reuniões de Senado estão sendo mais pra pedir ajuda e estabelecer poderes, né? O que garante aí um tremendo arco do Ian McDiarmid como Palpatine, finalmente aí revelado como o grande Lord Sith, o futuro Imperador Palpatine. As cenas em que ele revela essa natureza mais sombria para Anakin, quando ele conta a história, a tragédia do Darth Plagueis, né? Esse filme responsável por tantos memes na internet, né? Mas que essas cenas ainda funcionam num nível dramático, num nível de filme de terror até, de ameaça, de atmosfera amedrontadora, que é realmente admirável, né? Existem dois filmes em paralelo aqui, e eu comentei como no episódio 2 você também tinha esse paralelo do Obi-Wan numa missão de reconhecimento com o Jango Fett, que era muito legal, e o Anakin com a Padmé do Romance Proibido, que não era tão bem sucedido por conta do texto e do carisma dos dois atores ali. Aqui você tem duas tramas paralelas muito boas, que é o Obi-Wan em mais um filme de guerra, indo atrás do General Grievous, e o Anakin caindo em tentação ao lado sombrio, ao Palpatine, né? E esses dois filmes são igualmente interessantes, igualmente distribuídos aí pela ótima montagem do Ben Burtt, né? O Ben Burtt, além de ser o designer sonoro de algumas criaturas e sons, é o montador do filme, e ele faz um trabalho
genial em nunca te manter perdido, em sempre trazer algo estimulante e que te deixe na ponta da cadeira também, porque quando o filme chega naquele ponto no meio onde o Anakin, né, depois de ter um momento de silêncio assim muito, muito inquietante mesmo, resolve trair a Ordem Jedi porque ele tem medo de perder a Padmé, né? Eu acho que um demérito do filme que talvez seja que a Natalie Portman tem um papel muito, muito reduzido, ela não tem muito o que fazer aqui, mas ela tá servindo à história de ser o grande objetivo que o Anakin quer atingir, né? Ele não quer perder ela, tem toda uma ironia dramática aí de todas as ações que ele for tomar até o final do filme acabarem levando à morte dela, né? Ele acabou vendo o resultado e ao tentar prevenir esse resultado, ele foi o causador dele. Mais um dos elementos aí que torna a história da Vingança do Sith muito forte, e quando o Anakin vai lá, mata o Mace Windu do Samuel Jackson, ele se torna o Darth Vader e ajuda o Palpatine a exterminar com todos os Jedi, né? E isso, nunca me esqueço, né? Eu saí da escola pra ver esse filme, assim, tava na 4ª série, foi muito forte, foi pesado ver o Anakin matando as crianças, aquela trilha sonora terrível, no bom sentido, do John Williams, né? Eu acho que ele capta muito bem a tragédia que é esse filme, o lado dark de Star Wars, que nunca foi tão trevoso que nem esse daqui, a melancolia de ver os Jedi morrendo com aquela trilha muito marcante dele. Inclusive, né, o episódio 3 foi o primeiro CD que eu comprei na minha vida. O primeiro CD de música que eu comprei foi a trilha da Vingança do Sith, né? Quem diria, tenho até hoje, tem um documentário musical aqui que é muito bom também, dei uma procurada. E naturalmente o filme vai caminhando, né, para essa derrocada da República, como o Palpatine vai puxando os pauzinhos que ele tinha plantado anos atrás para ter o poder completo. Tem aquela histórica sequência já, né, onde o Palpatine se autoproclama imperador, enquanto o Anakin tá matando os últimos líderes separatistas, e a Natalie Portman, né, entrega aquela frase que acho que a gente lembra em todas as eleições que passam, que é assim que a liberdade morre, com um tremendo aplauso, né? O George Lucas, ele tinha uma visão assim que muitas pessoas podem ter achado monótono e chato na época, né, de como esses filmes são sobre sistemas estelares se preocupando com taxas e regulamentações, reuniões de Senado, mas a verdade é que o George Lucas sempre foi um cara com uma visão anti-guerra, né, que é curioso para um filme que chama Guerra nas Estrelas, e uma visão política que ele sempre conseguiu colocar de uma forma interessante nesses 3 filmes aqui, né. Eu acho que 20 anos depois isso envelheceu muito bem, isso cria uma trama que, apesar de não ter os melhores diálogos e a melhor direção de elenco, né, isso é algo que pra mim o George Lucas nunca conseguiu consertar, né, a forma como ele extrai o texto dos atores garante pelo menos uma narrativa que faz muito sentido, que tem um arco fabuloso aí pro Palpatine e Ian McDiarmid, que vai culminando aí no grande duelo entre o Anakin e o Obi-Wan, uma sequência espetacular, a forma, né, como a fotografia do John Toll capta as 2 luzes azuis dos sabres naquele ambiente dantesco e infernal de Mustafar, que é um planeta de lava, o laranja e o vermelho daquele ambiente com o sabre de luz azul, são imagens espetaculares, a coreografia de luta é insana, o Ewan McGregor e o Hayden Christensen treinaram por meses, tinha nos extras do DVD da trilogia original, né, uns trechos disso daí, no game de PlayStation 2 também, mas você vê o nítido trabalho e o esforço desses 2 atores nesse duelo, onde você realmente fica triste de acompanhar, porque você gosta muito daqueles 2 personagens, você tem aquela camaradagem, a broderagem deles no primeiro ato, agora é um duelo até a morte, e realmente, ao mesmo tempo que você está impressionado com a coreografia, em como os elementos daquele planeta, daquele sistema, né, você vai vendo que no meio da luta, o sabre de luz destrói um escudo, e aí esse escudo tá danificado pelas rajadas de lava e a instalação começa a ruir. Tem uma lógica de como aquela base vai sendo destruída e tomada pela lava, e você ao mesmo tempo entende isso, o peso dramático e o quão incrível é aquela luta, ainda mais com a música do John Williams. É demais, pessoal. Eu acho que tudo que acontece nos últimos 30 minutos de A Vingança do Sith é Star Wars no auge. São alguns dos melhores momentos da saga inteira. O drama, a ação, o épico, a tristeza também. Acho que o George Lucas alcançou o Nirvana ali. Não por acaso ele nunca mais dirigiu um filme depois da Vingança do Sith. Eu acho que ele nem tem muito interesse nisso mais, né, em fazer cinema ou fazer filmes experimentais que só ele deve assistir, mas eu acho que ele saiu lá em cima, tá? Eu acho que
Star Wars também teria saído lá em cima se esse fosse o último filme da saga. Gosto muito da história, da execução, das cenas de ação e vale sim muito a pena ir ao cinema de novo reassistir esse daqui, porque é um dos maiores espetáculos de space opera que o cinema já ofereceu, com toda certeza, não só de Star Wars, mas da ficção científica no geral. Vale a pena revisitar, hoje e sempre. Pra Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, eu dou uma nota 9. E no lado financeiro, claro, com toda essa expectativa de ver o Darth Vader de volta nos cinemas, o filme foi um grande sucesso, chegou nos cinemas americanos em 25 de maio de 2005, fazendo 108,435 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 177,561 milhões, fazendo um total doméstico de 380,270 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 622,683 milhões, e no mundo inteiro um valor de 850,35 milhões, que ajustado para a inflação de hoje dá cerca de 1.391 milhões. É um grande épico, pessoal, e agora oficialmente eu acabei de falar da trilogia Prelúdio de Star Wars, pessoal. Só falta agora os dois da trilogia original, a trilogia nova da Disney e os spin-offs, né? Eu acho que eu posso falar sobre o Despertar da Força em dezembro, 10 anos da trilogia da Disney. Tem muita coisa boa pra falar dela, tá? Eu sei que a maioria não gosta. E o Império Contra-Ataca faz quantos anos? 45 anos em 2025? É de se analisar, talvez, vou pensar, mas eu ainda vou concluir a saga inteira. Deixe nos comentários, pessoal, o que vocês acham da Vingança do Sith e quem aí vai reassistir o filme nos cinemas. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.